Vamos iniciar a carreira de número 8, caminhando com ponto baixíssimo no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Vamos fazer 3 correntinhas, que vale como um ponto alto, e vamos trabalhar em cada ponto de base um ponto alto até chegar no espaço de correntinhas. Chegando no espaço de correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos, e no terceiro vamos fazer um ponto alto. E vamos trabalhar em cada ponto de base um ponto alto. E no espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas, vai pro próximo e repete o processo. Dessa forma, até chegar na parte da voltinha. Cheguei na parte da voltinha, onde a gente está diminuindo. Eu trabalhei 10 conjuntinhos com 7 pontos altos, separado com 2 correntinhas. Agora, o que vamos fazer aqui, ó, antes de diminuir esses pontos, a gente vai fazer 2 correntinhas. Então, finalizamos os 7 pontos, né? Agora, no mesmo espaço, a gente vai trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Agora, vamos fazer 2 correntinhas e vamos pular um ponto de base. E vamos fazer ponto sobre ponto, diminuindo essa parte. Quatro, 5, 6, 7 pontos. Faço 2 correntinhas. E aqui, ó, a gente vai trabalhar um ponto V triplo. Vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas, vai no próximo, pula um ponto e trabalha ponto sobre ponto até faltar um pontinho. Pronto, falta um ponto, vai ficar dessa forma o nosso trabalho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, venho nesse espaço e faço ponto V. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas, e aonde eu tenho esses 3 pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, e aqui, nesse ponto, eu vou trabalhar o aumento. E trabalho no próximo ponto um ponto alto, e no espaço eu vou fazer 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntes e já inicio aqui a lateral. Vou pular 2 pontos e vou trabalhar em cada ponto um ponto alto. No espaço, eu vou trabalhar 2 pontos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou no próximo e trabalho ponto sobre ponto. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar na próxima voltinha. Trabalhei a minha lateral. E a gente chega naqueles pontos que a gente está diminuindo, né? Então, vou fazer 2 correntinhas. No espaço, eu vou trabalhar um ponto alto.
duas correntinhas e no mesmo espaço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo e trabalho ponto sobre ponto, até faltar apenas um ponto. Duas correntes, venho no ponto V e trabalho 3 pontos altos. Faço duas correntes e trabalho 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço duas correntes, vou no próximo conjuntinho e vou diminuir como eu fiz com esse daqui. Prontinho, vai ficar dessa forma. Agora, eu faço duas correntinhas e no espaço, ó, eu vou pular esse ponto e no espaço vou fazer o ponto V. Duas correntinhas, venho nesse primeiro ponto e trabalho um ponto alto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos. No próximo ponto, um ponto alto. E trabalho no espaço 2 pontos altos. Duas correntinhas e já começo a minha lateral. Aqui, esse nosso motivo, ele fica com menos pontos, né? Ó, você vai pular 2 pontos, vai no próximo e trabalha ponto sobre ponto. Então, temos 2, 3, 4, 5, 6 pontos, para ele dar esse efeito, tá vendo, ó? Faço duas correntinhas e aqui a gente já começa os 7 pontos normalmente. Então, eu pulo 2 pontos, vou no próximo e trabalho ponto sobre ponto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas e finalizo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, nosso trabalho fica assim. Aí, a nossa lateral vai ficar dessa forma. Aqui é normal, né? Essa parte. Agora, a gente vai para nossa nona carreirinha. Vamos caminhar com ponto baixíssimo, como a gente sempre está fazendo, pro próximo ponto e no próximo ponto. Você vai trabalhar 3 correntinhas e vai fazer ponto sobre ponto. No espaço, faz 2 pontos altos. Duas correntinhas, vai no próximo e repete o mesmo processo, assim até chegar na parte da voltinha. Trabalhei aqui a minha lateral, eu não terminei aqui o meu 10º conjuntinho, tá? Ó, aqui eu tenho o ponto V, as duas correntinhas, né? Nesse espaço eu vou fazer os 2 pontos altos para ficar com um total de 7 pontos. Agora, eu faço duas correntinhas e dentro do ponto V, vamos fazer um ponto V triplo, trabalhando
3 pontos altos e 2 correntinhas. 3 pontos altos. Então, fica dessa forma, tá bom? Agora, vamos fazer 2 correntinhas e vamos diminuir aqui, ó, pulando um ponto alto, e no próximo vamos trabalhar um ponto alto. E ponto sobre ponto até faltar um pontinho. 3, 4, 5 pontos. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular um ponto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos altos. Estamos aqui bem no meio, ó. 2 correntinhas, pula um ponto e dentro do espaço de 2 correntinhas vamos fazer 2 pontos. 2 correntinhas, pula um ponto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos. 2 correntinhas, pula um ponto aqui onde você tem o conjuntinho de pontos altos e vai no próximo e trabalha ponto sobre ponto até faltar um pontinho. Finalizei os pontos, vai ficar assim o nosso trabalho, ó. Então, eu tenho 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. E no espaço do ponto V, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e trabalho ponto sobre ponto. Dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui eu vou pular 2 pontos e vou trabalhar ponto sobre ponto. E no espaço eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas e vou repetindo esse processo. Pulo 2 pontos, no próximo faço ponto alto e vou trabalhando assim até chegar na parte da voltinha novamente. Cheguei na minha voltinha, aqui eu finalizei, né? Aquele conjuntinho com 7 pontos altos. Ficou assim a nossa lateral. Agora, eu tenho aqui o ponto V, já fiz 2 correntinhas, vou trabalhar ponto V triplo aqui dentro, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Vou no conjuntinho onde estamos diminuindo, pulo um ponto e no próximo eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar em cada ponto alto de base, um ponto alto até faltar um pontinho. Duas correntinhas. Estamos no meio, né, do trabalho, ó. Eu venho no ponto V triplo, pulo um ponto e no ponto do meio eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse espaço eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo um ponto e no próximo eu trabalho 2 pontos. 2 correntinhas. Pulo um ponto
E trabalho aqui nesse conjuntinho, ponto sobre ponto, até faltar um pontinho. Trabalhei, então, 5 pontos altos. Agora, eu vou pular esse ponto, e no ponto V, eu vou trabalhar o ponto V triplo. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos e no próximo eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto. No espaço, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou pro próximo e repito esse processo. Tá? A gente vai fazendo esses 2 que faltam e eu já retorno. Prontinho, fica dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Essa parte da lateral não tem segredo, é tudo igual, né? O que muda é só essa parte aqui da voltinha, que ficou dessa forma. Tá ok? Os dois lados ficaram iguais. Na próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto e no próximo ponto. Vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar ponto sobre ponto. No espaço, vamos fazer 2 pontos. 2 correntinhas. Vai no próximo conjuntinho, repete o processo assim, até chegar na parte onde temos o ponto V triplo. Quando chegar aqui, você vai fazer ponto V triplo sobre ponto V triplo, tá bom? Finalizei aqui a parte da lateral, né? Já fiz o ponto V triplo. Ficou dessa forma, ó. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no espaço de correntinhas, tá? Agora, vamos fazer 2 correntinhas. E vamos pular um ponto, e no próximo, vamos trabalhar um ponto alto e fazer ponto sobre ponto. Agora, vamos ficar com apenas 3 pontos nessa parte, vamos fazer 2 correntinhas. E nesse espaço onde temos as correntinhas, a gente vai fazer ponto V triplo. Então, vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, não vamos fazer correntinha de separação, vamos direto lá pro próximo espaço e vamos trabalhar o ponto V triplo. Duas correntes e 3 pontos altos. Duas correntes, vai no próximo e vamos repetir o que fizemos aqui. Finalizei aqui os 3 pontos, eu vou fazer 2 correntinhas, vou no ponto V triplo e trabalho um ponto V triplo. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho nesse espaço, antes de chegar nos pontos altos, eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas,
pulo 2 pontos e trabalho ponto sobre ponto. E no espaço eu trabalho 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar normalmente 2 correntinhas, pular 2 pontos, ponto sobre ponto, no espaço 2 pontos altos, assim até chegar na próxima voltinha. Prontinho, terminei a parte da lateral, fiz os últimos 7 pontos e trabalhei 2 correntinhas e trabalhei o ponto V triplo sobre ponto V triplo. Fiz 2 correntinhas e agora eu venho nessa parte e vou diminuir, trabalhando ponto sobre ponto, fazendo os 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho nesse espaço e trabalho o ponto V triplo. Duas correntes e faço 3 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, vou no próximo espaço e faço ponto V triplo. Duas correntinhas, vou pro próximo conjuntinho e repito esse processo. Fiz os 3 pontos, eu faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto V triplo e trabalho um ponto V triplo. Duas correntinhas, venho nesse espaço e trabalho 3 pontos altos. Duas correntinhas. Agora, nessa parte, a gente vai pular 2 pontos, trabalhar ponto sobre ponto, no espaço 2 pontos e assim, até chegar aqui, ó, onde a gente vai finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Chegando no final, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E o seu trabalho fica dessa forma, ó. Agora, a gente vai iniciar nossa próxima carreira, caminhando com ponto baixíssimo no próximo e no próximo ponto. 3 correntinhas, e vamos fazer ponto sobre ponto, essa parte não muda. No espaço, 2 pontos. Duas correntinhas, pula 2 pontos e vamos repetindo esse processo até chegar na parte da voltinha. Quando você chegar aqui na parte da voltinha, onde você tem o ponto V triplo, você vai fazer outro ponto V triplo. Terminei a parte da lateral, ficou assim, ó. Trabalhei o ponto V triplo sobre ponto V triplo, faço 2 correntinhas, e agora a gente vai ficar com apenas um pontinho aqui. Então, você pula um ponto e no ponto do meio você faz um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto V triplo, vamos trabalhar o ponto V triplo.
2 correntes, 3 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 correntinhas de separação. E no próximo ponto V triplo, vamos trabalhar um ponto V triplo. Duas correntinhas, vai no próximo e trabalha um ponto alto. Duas correntinhas, vai no ponto V triplo e faz o ponto V triplo e eu já retorno. Então, vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. E onde temos os 3 pontos, vamos trabalhar ponto sobre ponto. E no espaço, vamos fazer 2 pontos. 2 correntinhas. Aqui é tudo igual, você vai pular 2 pontos, faz ponto sobre ponto, no espaço 2 pontos altos, 2 correntinhas, e assim até não chegar na próxima voltinha. A gente veio trabalhando, né? Aqui, ó, fizemos toda a lateral. Trabalhamos os últimos 7 pontos, 2 correntinhas e ponto V triplo sobre ponto V triplo. Fiz 2 correntinhas, chego na parte da voltinha. E aqui, ó, nesse ponto do meio, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, vou no próximo ponto V triplo e trabalho ponto V triplo sobre ponto V triplo. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, vou pro próximo e faço um ponto V triplo. Duas correntinhas e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou pro meu próximo conjuntinho com 3 pontos, aqui faço um ponto, 2 correntinhas e trabalho ponto V triplo sobre ponto V triplo e já retorno. Vai ficar dessa forma, ó. Agora, eu já fiz 2 correntinhas, e onde temos esses 3 pontos, vamos trabalhar ponto sobre ponto. E no espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo e trabalha um ponto alto. E vamos fazer ponto sobre ponto no espaço 2 pontos. E assim, a gente vai trabalhando até chegar no final da nossa carreira. Quando chegar aqui, você fecha com ponto baixíssimo. Prontinho, então eu finalizei a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E o seu trabalho vai ficar dessa forma, ó. Aqui a lateral. E aqui a nossa outra voltinha. Aqui é igual, né? Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira antes do barradinho. Então, você vai caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto. E no próximo ponto, trabalha 3 correntinhas e vamos fazer aquele processo. Ponto sobre ponto,
E no espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vai no próximo, repete esse processo até chegar na parte da voltinha. Quando chegar na parte da voltinha, né, depois que você finalizar os 7 pontos altos, você vai fazer 2 correntinhas e vai trabalhar o ponto V triplo sobre ponto V triplo. Prontinho, então iniciamos aqui, viemos trabalhando a lateral. Chegando aqui, fizemos 7 pontos, 2 correntinhas, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Agora, eu faço 2 correntinhas, e onde eu tenho esse ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, e eu vou trabalhar ponto V triplo sobre ponto V triplo. Faço 2 correntes, venho nesse espaço e trabalho um ponto V triplo. Duas correntes, vou no próximo ponto V triplo e trabalho ponto V triplo sobre ponto V triplo. Fica assim, ó, o nosso trabalho. Faço 2 correntinhas. Nesse ponto alto, eu trabalho 3 pontos. Duas correntinhas e ponto V triplo sobre ponto V triplo. Faço 2 correntinhas, bem onde eu tenho os pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. No espaço, faço 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, ou no próximo, e trabalho ponto sobre ponto. No espaço, eu trabalho 2 pontos. E aqui é aquela forma que a gente vai trabalhando. Faz 2 correntinhas, vai no próximo, repete esse processo até chegar na parte da voltinha. Chegando na parte da voltinha, você vai trabalhar o ponto V triplo sobre ponto V triplo. Só, então, eu finalizei a lateral, ficou dessa forma. E eu já adiantei aqui, tá? Ó, depois dos 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Fiz 2 correntinhas e sobre esse ponto alto fiz 3 pontos altos. 2 correntinhas e ponto V triplo sobre ponto V triplo. 2 correntinhas, nesse espaço eu fiz o ponto V triplo. 2 correntinhas e ponto V triplo sobre ponto V triplo. 2 correntinhas e 3 pontos altos sobre esse ponto alto. E aí, fiz o ponto V triplo aqui, tá? Qualquer dúvida, é só você olhar a outra voltinha que você fez. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E vamos trabalhar onde temos esses pontos altos, ponto sobre ponto.
no espaço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo e trabalha ponto sobre ponto. No espaço 2 pontos altos, 2 correntinhas, e vamos repetindo esse processo até chegar no final da carreira. Chegando no final, você fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu finalizei minha carreira, ficou assim. Essa parte da lateral é tudo igual, né? Só muda mesmo aqui, como eu falei, na parte da voltinha. E agora a gente vai para a última carreirinha. Vamos caminhar com ponto baixíssimo no próximo ponto, no próximo ponto e no próximo ponto. Vamos deixar 3 pontos para trás. Faço uma correntinha e aí eu vou laçar o meu fio. E nesse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Se você achar que vai ficar repuxado, você pode fazer mais uma correntinha, tá? Faz 2 correntinhas e trabalha os 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas também. Faz 3 correntinhas, volta no ponto e faz um ponto baixo. Fez o ponto picô, faz 3 pontos altos. Aí, faz uma correntinha, pula 3 pontos, e no quarto ponto você faz um ponto baixo. Uma correntinha, essa correntinha aqui, a primeira, vale como esse ponto baixo, tá? Aí, você pula os 3 pontos, vai no espaço e trabalha 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta no ponto, pega o fio e faz um ponto baixo e trabalha 3 pontos altos. Uma correntinha, pula 3 pontos, no quarto faz um ponto baixo, uma correntinha, pula 3 pontos e trabalha no próximo espaço 3 pontos altos, 3 correntinhas, volta no ponto, pega o fio e faz um ponto baixo. Laça o fio e trabalha 3 pontos. Uma correntinha, pula 3 pontos, vai no quarto ponto e faz um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar até lá na parte do ponto V triplo, tá? Nossa lateral ficou dessa forma, ó. E chegando aqui, ó, nesse último conjuntinho de 7, eu fiz o ponto baixo no quarto ponto. Agora, vamos laçar o fio. Fiz uma correntinha, né? E nesse espaço, antes de chegar no ponto V triplo, vamos fazer um ponto V triplo. Três correntinhas, volta no ponto e faz um ponto baixo. Laça o fio, no espaço você vai trabalhar 3 pontos altos. Faz uma correntinha e no ponto V triplo aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aí, você vai vir aqui, ó, onde você tem os 3 pontos altos, nesse ponto do meio, você vai fazer um ponto V triplo. Se você achar que vai ficar repuxado aqui, você pode fazer uma correntinha a mais, tá? Faz 3 correntinhas, volta no ponto, faz um ponto baixo e 3 pontos altos. Uma correntinha, vem no ponto V triplo aqui no meio, faz um ponto baixo, uma correntinha.
Aí, nesse espaço, você vai trabalhar o ponto V triplo. Três correntinhas, volta, faz o ponto picô, 3 pontos altos, uma correntinha, vem nesse lequinho do meio e faz um ponto baixo. Uma correntinha, você vai pular um ponto e no próximo você vai trabalhar o ponto B triplo com o picô. 3 correntinhas, volta, pega o fio, faz o ponto baixo e 3 pontos altos. Uma correntinha, vem no lequinho, faz um ponto baixo. E agora, nessa parte, você já vai começar a fazer como estávamos fazendo. No espaço, você trabalha o ponto V triplo com o picô, né? Uma correntinha. Aí, você vai pular uma, duas, três. Aqui, você vai fazer um ponto baixo no quarto ponto. Faz uma correntinha e repete esse processo. E assim você vai trabalhando por toda a sua carreira. Quando chegar na parte da voltinha, é só você olhar o que você já fez, tá? Olhar essa parte, ó, e repetir o mesmo. Então, eu vou fazer toda a minha volta e eu já retorno. Vou falar pra você que onde você tem 6 pontos altos, você pode fazer o ponto baixo aqui no meio, tá, ó. Você pula 1, 2, 3... E aí, você faz bem aqui no meio, ponto baixo, tá? Aí, fica 3 pontos pra cá e 3 pontos pra cá. Faz uma correntinha, vai direto lá no espaço e continua trabalhando, tá bom? Agora, nessa parte onde você tem 7, aí você continua pulando 3 pontos e no quarto você faz o ponto baixo. Prontinho, chegando no final, você vai na primeira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. E aí, você corta o seu fio. No meu caso, eu já cortei, tá? Aí, agora, é só você estar escondendo daquela forma que eu sempre mostro aqui no canal, tá ok? E a sua passadeira vai estar pronta. Então, ela vai ficar dessa forma, ó. Aqui é a parte da voltinha, fica assim. Ela fica bem retinha, tá? A lateral fica assim, ó. Sua outra voltinha. E a outra lateral. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu curtir. Compartilha, se inscreve no canal. Ative as notificações para você estar recebendo atualização de vídeos quando eu postar, tá ok? E até o nosso próximo vídeo. Tchau!